exemplo, ainda não foi comprado, mas está sendo comprado por uma empresa de private equity. O que faz uma empresa de private equity? Ela compra uma empresa ou um clube em situação difícil, alavanca e depois vende, ok? Então, a empresa que está comprando o Vasco, ela pode, daqui a 5 anos, revender o Vasco e ter lucro na venda. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando daquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Família vascaína, eu sempre gosto de trazer aqui a opinião de outros presidentes, né? Já trouxe também do Petralha e hoje eu vou trazer do presidente do Fluminense aí, o Mário Bittencourt, que fez uma live lá no canal Raiz Tricolor e falou diversos pontos aí que a gente pode trazer para o nosso contexto. Falou aí da 77 Partners, falou dos clubes que nesse momento estão se tornando SAF rapidamente, né? Por motivos financeiros, por estarem na Série B, a receita cai muito e outros pontos aí bastante importantes que vale a pena assistir. Vou passar aqui alguns cortes que eu fiz dessa entrevista lá no canal Raiz Tricolor. Mas antes gostaria da sua opinião. O Vasco que mudou, né? Vai deixar de jogar em São Januário para jogar no Maracanã esse confronto com o Cruzeiro, um confronto muito importante. Cruzeiro que ganhou mais um jogo fora de casa ontem. Na minha opinião, houve um erro de arbitragem, teve um pênalti ali pro Operário, e outros jogos também do Cruzeiro. Todo jogo tem jogador expulso do adversário, a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Então, um jogo muito importante, Vasco com Cruzeiro, um confronto direto, e na minha opinião, o Vasco comete um grande erro, né? Se a gente parar para pensar que os pontos que o Vasco vem conquistando, 3 pontos, são dentro de São Januário, né? Um adversário direto, um time que tá aí se distanciando do Vasco e de outros times, do quinto colocado, se eu não me engano, 11 pontos. Então o Vasco tinha que sim aproveitar a atmosfera de São Januário. Pô, Thiago, mas vai ter mais vascaíno no Maracanã. E não importa. Eu acho que a atmosfera de São Januário é que tá ajudando a gente a conquistar os pontos. Porque em Manaus, o Vasco jogou praticamente em casa, né, estádio tomado de vascaíno, e o Vasco jogou muito mal contra o Guarani. Atuações horríveis, a atuação horrível ali contra o Guarani e não conseguiu os 3 pontos. Em Muriaé, lotado de vascaíno, não conseguimos 3 pontos. Então a atmosfera de São Januário tá ajudando o Vasco, porque a performance, né, o futebol apresentado, ele tá horrível. Mas dentro de São Januário, a gente tá ali fazendo 1-0, né, foi 2-0 contra o Brusque, e estamos conseguindo os 3 pontos. Não conseguimos contra o Grêmio, mas as nossas vitórias estão saindo dentro de São Januário. Na minha opinião, está cometendo um erro, levando o jogo para o Maracanã, está favorecendo o Cruzeiro. Essa é a minha opinião, gostaria da sua também, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aí e trazer, né, esses cortes que a gente fez lá do canal Raiz Tricolor, né, o Mário Bittencourt falando sobre a SAF, falou sobre o Vasco, né, a 777, o objetivo da 777, na maioria dos casos, quando compra empresas, né, agora tá entrando nesse ramo de futebol, falou aí dos clubes que estão virando SAF, que nesse momento estão na Série B, falou também do Fluminense, da base do Fluminense, falou que entrou em contato com alguns dirigentes desses principais clubes que estão virando SAF nesse momento. Então vale a pena acompanhar a família vascaína, eu vou estar passando aqui para vocês. Se liga só. Tá? Então, uma das preocupações que a gente tem aqui, e já antecipando, a gente tem uma comissão que também estuda a questão da SAF tecnicamente, nosso departamento jurídico também montou uma comissão para estudar a implementação de uma SAF ou não no futuro. Uma das preocupações que a gente tem é a colcha de retalhos que é a legislação brasileira como um todo, eu não estou falando especificamente da SAF, tudo. Legislação trabalhista, civil, tributária, tudo isso faz com que traga uma insegurança jurídica grande para o clube e para o investidor, o que, repito, o Cruzeiro, por exemplo, já está sofrendo condenações para que o investidor já comece a pagar a dívida agora. Não sei se estão me fazendo entender, mas a lei depois de 10 anos, mas já tem juiz condenando a pagar a dívida agora. E para concluir a explicação de como funciona, você falou assim, você falou 3 do top 14 do Brasil. Isso não é uma curiosidade nenhuma. Eu falei das maiores torcidas, né? Só pra galera... mas o Atlético Paranaense... mas enfim, falei das maiores torcidas do Brasil. São esses 14 times, são 3 dos maiores aí, pelo menos. Aí, vamos lá.
talvez 4, aliás, né? 4. possa Cruzeiro, parecer uma Botafogo, Vasco, curiosidade ou uma coincidência, mas dos 3 clubes que viraram SAF rapidamente, repito, até quero que você registre essa parte da entrevista. Eu não sou contra a SAF, nem sou a favor da SAF. Isso não é um jogo de futebol. Isso é uma decisão técnica e jurídica sobre o modelo de administração. Então, não significa que o Fluminense, num futuro próximo, num futuro médio ou num futuro mais distante, não possa se transformar numa sociedade anônima de futebol. Tá? E depois eu vou falar sobre modelos dela rapidamente. Mas, curiosamente, isso não é uma curiosidade, nem é uma coincidência, os primeiros clubes que se transformaram em SAF são clubes que ou ainda estão na segunda divisão ou estavam na segunda divisão. E por que isso? Porque uma das receitas mais importantes de um clube de futebol no Brasil são os direitos de televisão. Sim. E esses clubes viram na SAF um movimento de resgate rápido de uma receita que eles perderam e que eles não têm certeza se eles vão voltar a ter no futuro breve. Então, imagine você que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão e não tinha nenhuma certeza que ia voltar, tanto é que não voltou até agora. E aí a asfixia financeira fez com que, sem avaliar muito esses critérios técnicos, ele já se transformasse imediatamente numa sociedade anônima, vendendo a maior parte do percentual do clube, das ações do clube. E aí por que eu estou falando da maior parte? Porque existem vários modelos de SAF. Você pode vender 90% para o investidor e ele passar a ser dono do controle do clube. Você pode vender 49%, você pode ficar com o controle do clube. Você pode vender 30% e seguir com o controle do clube e fazer uma SAF só do futebol. Você tem uma série de possibilidades onde você não precisa vender o controle porque, até para você entender, quando você vende o controle, o Vasco, por exemplo, ainda não foi comprado, mas está sendo comprado por uma empresa de private equity. O que faz uma empresa de private equity? Ela compra uma empresa ou um clube em situação difícil, alavanca e depois vende. Ok? Então, a empresa que está comprando o Vasco, ela pode, daqui a 5 anos, revender o Vasco e ter lucro na venda. Tá? Então, assim, creio eu que esses movimentos desses clubes, de maneira muito rápida, e aí você vai ver que tem entrevistas não tem nenhuma entrevista minha, e nem terá, dizendo que eu sou contra a SAF, nem que eu sou a favor da SAF. Na verdade, vão ter várias entrevistas minhas, e eu estou te afirmando aqui que existe uma equipe, e a gente já tem uma relação com uma grande empresa, uma grande empresa de mercado, estudando esse tema. Os clubes que se transformaram rapidamente são nitidamente clubes que não tinham outra solução neste momento. Eu até acho que teriam no longo prazo, mas não suportaram esperar. E sem avaliar esses critérios todos de risco legislativo, risco do judiciário, risco de um dia o clube ser revendido, e inclusive de terem sido vendidos, na minha opinião, por um preço abaixo do que vale, bem abaixo do que vale, e essa frase não é minha, pega uma frase do presidente do Atlético Paranaense, que defende o modelo da SAF, mas defende um modelo de SAF com controle do clube, com manutenção. Se você puder pegar uma entrevista dele, você vai ver que ele fala: eu sou a favor desde que o controle siga na instituição, que a gente não sabe o que pode ser feito no futuro, e mais, né? Ele defende que os clubes brasileiros estão se precipitando e sendo vendidos muito baratos. E por que eu estou dizendo isso? Sem a constituição de uma liga, por exemplo, se a gente tiver uma liga no futuro, e ela não vai acontecer antes de 2025, porque os contratos de televisão, etc., vão até o final de 24, pelo menos, o valor dos clubes aumenta exponencialmente. Além de recentemente falou sobre isso nessa reunião da Nordeste Flu, que o Vilela acabou transmitindo, e quem não estava lá acabou acompanhando também, né? Pelo que eu entendi da sua opinião, é de que a Liga vai... Hoje, a maior grana que o Fluminense recebe, ela vem até de um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, a venda de jogador e de receita de televisão. Com a entrada da Liga, essa grana da receita de televisão vai dar um boom, os clubes vão passar a ter receitas correntes maiores, porque esse contrato de TV, obviamente, não vai ser para um ano só, e ele vai ter um valor muito maior, né? Perfeito. Era para esse lado que você estava encaminhando. Dado isso, imaginando, enfim, agora é um exercício de, querendo ou não, de futurismo aqui. Imaginando que a Liga saia, e eu nem quero entrar tanto nessa questão da Liga aqui, mas imaginando que a Liga saia e que, de fato, aconteça como a gente vê que vai caminhando para acontecer. Os contratos de TV sejam mais inflados, o Fluminense passe a ter uma receita de TV muito maior, assim como todos os outros clubes do Brasil. O que o torcedor do Fluminense pode esperar desse assunto SAF vindo da sua gestão? Porque, obviamente, o contrato vai ser assinado para 2025, nada garante que você vai ser o presidente do Fluminense, mas, obviamente, a gente imagina que você vai ser candidato à reeleição e tenha planos. O que o torcedor do Fluminense pode esperar você falou, o torcedor nunca vai ouvir eu sendo contra a SAF, mas o que o torcedor hoje pode esperar dos próximos anos da gestão Mário Bittencourt nesse assunto SAF? Não, na verdade, dos próximos anos não, dos próximos 6 meses, porque a gente não sabe... Sim, mas imaginando que... Enfim... O que a gente pode dizer para o torcedor o Fluminense está extremamente atento ao tema. É preciso dizer a você o seguinte, por isso que eu falei aqui que eu não quero transformar essa resposta, esse tema, em algo futebolístico e que possa se tornar provocativo. Contra e a favor, não bandeira, a favor, e etc. Mas também com relação a outros clubes. Cada clube sabe da sua necessidade.
tá? Mas assim, para os torcedores entenderem, o investidor que comprou o Botafogo, ou que está comprando o Vasco, ou que comprou o Cruzeiro, ele não está investindo 400 milhões de reais no futebol do clube todo ano. Ele comprou o clube definitivamente por 400 milhões de reais a ser pago em parcelas e está investindo um valor no futebol que talvez seja um valor menor do que a gente investe hoje ou maior. Isso não significa que ele não possa aumentar e triplicar. Isso é uma decisão do investidor diante do que ele vai ter de receita e de ativos. Então, eu vejo aqui alguns torcedores dizendo, mas a gente pode ficar para trás no investimento e etc. Não necessariamente a gente vai ficar para trás porque existe uma SAF, porque o dono da SAF, o investidor, ele comprou os ativos daquele clube. E se aquele clube, vou dar um exemplo, se você compra um clube que está na Série B, você imagina que ele vai estar na A no ano seguinte. O ativo de receita de televisão previsto para estar na A é 120 milhões. Se esse clube não subir, o investidor comprou um ativo que continua valendo 7 milhões. Então, talvez ele não faça um grande investimento no ano seguinte, porque ele continua na Série B e tem poucas receitas na Série B. Porque ele comprou as receitas. Você tinha falado de lucro, mas ele comprou as receitas, na verdade. Não comprou o lucro. Então, assim, e aí eu vou dar um exemplo para vocês. Com todos os presidentes de clube que eu conversei, em especial com dirigentes, não com presidente, mas de clubes que se transformaram em SAF rapidamente, todos me disseram o seguinte: olha, Mário, se nós tivéssemos uma formação de jogadores como vocês têm, eu sei que você vai entrar nesse tema daqui a pouco, nós certamente não teríamos feito esse movimento agora. Por quê? Os jogadores formados pelos clubes no mundo inteiro são grandes ativos. Não estou falando só de clubes do futebol brasileiro, falo de clubes, inclusive, europeus, né? Clubes como o Benfica, por exemplo, vendem muitos jogadores da base para poder ser uma grande fonte de receita. E aí me disseram o seguinte: se nós tivéssemos uma base, se nós tivéssemos um celeiro de jogadores construído ao longo de 20, 30 anos que vocês tiveram, nós talvez não tivéssemos feito esse movimento agora, só que nós não tínhamos de onde tirar receitas novas. Não sei se você sabe, acho que você sabe que a gente já conversou sobre isso, 45% da receita do Fluminense vem de venda de jogadores. 45% da receita bruta do clube vem de venda de jogadores. Nos últimos 6 anos, o Fluminense vendeu jogadores, a soma, não a quantidade de jogadores, mas a soma em euros de jogadores que o Fluminense vendeu, só de jogadores formados em Xerém, entre 16 e 21 anos, e que tenham passado pelo menos 3 anos na base do Fluminense. Por que eu estou falando exatamente isso? Porque, por exemplo, o Richarlison não entra nessa conta, porque ele não foi formado no Fluminense. O Fluminense vendeu algo em torno de 110 milhões de euros nos últimos 6 anos. Quando saiu esse estudo de um instituto suíço, eu posso te mandar aí por WhatsApp, se você quiser, ou você buscar no próprio GE, porque essa matéria saiu no GE há cerca de 60 dias atrás. Nós estamos falando de mais ou menos 600 milhões de reais em venda de jogador num período de 6 anos. Você está vendo o clube sendo vendido por 400 milhões de reais, 90% por 400 milhões de reais. Ou seja, o que o Fluminense vende de jogadores, o que o Fluminense vendeu desde 2016 para cá, em jogadores feitos na casa, deu mais ou menos 600 milhões de reais, e que é um valor bem maior do que alguns clubes estão sendo vendidos no futebol brasileiro. E, além de tudo, nós estamos falando de outros ativos do clube, a marca, o escudo, a história, a torcida. Uma coisa que eu não expliquei a você, o investidor também compra, as receitas do sócio-torcedor, a partir do momento em que tudo que envolve o sócio-torcedor é o sócio do futebol, né? Tudo que envolve. E uma outra questão, se você vender o controle, se você vende o controle da instituição, também, para ficar muito claro, a escolha do presidente que comanda o futebol sai da mão do torcedor e sai da mão do sócio do clube. Né? Em alguns casos, assim, eu sei, eu tô entendendo o sentido que você está falando, o torcedor perde esse controle, mas em alguns casos talvez seja o que o torcedor mais queira, seja justamente esse ponto. Olha só, né? Por isso, e só para você saber, e para o torcedor ficar tranquilo, essa é uma decisão, seja ela qual for, de vender 90% no futuro do controle do Fluminense, ou vender 30%, ou vender 49%, assim, para que o torcedor fique tranquilo. Essa é uma decisão que não cabe individualmente ao presidente do clube, e nem eu gostaria de ser responsável por qualquer decisão, seja ela qual fosse, que está falando sobre o destino de uma instituição que tem 120 anos. Né? Então, isso passaria pelo Conselho Deliberativo do clube e passaria por uma Assembleia Geral. Os torcedores teriam que votar, seja ela a venda de 30, 40, 50, 60, 70, 90, a entrega do controle, a venda do Fluminense teria que passar pelos seus sócios torcedores, sócios contribuintes, proprietários torcedores. Então é isso, família vascaína. Já trouxe aqui a entrevista do Petralha e agora do Mário Bittencourt e continuo com a minha opinião. Sou a favor do modelo da SAF, mas não da maneira que está sendo feita no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente precisava tocar nesse ponto, né? Se o Jorge Salgado colocasse na mesa metade do que ele prometeu em campanha,
O Vasco não deveria estar nessa pressa toda, poderia estar aí na primeira divisão, organizando o clube e escolhendo realmente o parceiro certo. Da maneira que ele está sendo feita, como ele falou, que é um advogado, né, está estudando bastante sobre esse tema e tem diversos pontos aí que podem sim trazer prejuízos aos clubes. É isso, família vascaína, vamos torcer aí para dar certo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.